Salmos de número 139. À medida que vocês forem encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Nós iremos ler do versículo 7 ao versículo 10. Nessa noite nós estaremos estudando sobre a presença de Deus entre nós. O que significa isso, né? O que significa a presença de Deus? O que é que a Bíblia tem a nos revelar acerca do Deus onipresente, que está aqui, está em todo lugar, está aqui no Brasil, mas está nesse momento também lá no Japão, do outro lado do planeta, também está lá e ouvindo as nossas orações. Então hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre essa presença de Deus entre nós. Então, Salmos de número 139, do versículo 7 ao versículo de número 10. Esse é o texto básico. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse momento. Meus irmãos, nessa noite nós estaremos estudando sobre a presença de Deus entre nós. Vocês já ouviram, talvez, ou já viram alguém dizendo: eu sei que Deus está aqui no nosso meio, porque eu sinto um negócio diferente aqui no meu coração. Eu acredito, irmãos, e biblicamente a gente pode afirmar isso, de que, de fato, a presença de Deus, ela mexe com os nossos sentidos. Mas às vezes o que nós vemos por aí, quando alguém afirma dizer que a presença de Deus está lá, está fazendo isso ou aquilo outro, é mais que uma experiência mística, uma experiência com um desconhecido, que não se sabe bem o que é, mas está lá, está causando aquilo ali. E em muitos casos é até um emocionalismo, um sentimentalismo, e não a presença real de Deus, e não a presença do Deus Santo no meio ali onde as pessoas estão. Meus irmãos, ninguém pode se ausentar da presença de Deus. E eu queria começar mostrando a vocês isso nesse texto que Davi escreveu. Davi escreve aqui esse salmo para cantar o conhecimento de Deus, exaltar o conhecimento de Deus. E Davi então mostra que Deus tudo conhece. E Deus, conhecendo a tudo, irmãos, nada pode fugir aos olhos do Senhor. Nós estamos aqui nesse momento, nessa noite, mas algumas coisas estão acontecendo aí fora, na rua, lá na nossa casa, que nós não podemos conhecer. Com Deus não é assim. Irmãos, Deus nesse momento está conhecendo o mais profundo do nosso coração, mas também sabe o que está acontecendo lá na nossa família, lá na nossa casa, nesse momento. Davi, ele nos revela, irmãos, que é impossível se esconder da face de Deus. É isso que ele nos mostra aqui do versículo 7 ao versículo 10. E ele diz isso de uma forma muito poética. Ele começa dizendo aqui assim, que no céu ou no mais profundo abismo. O que é que Davi está dizendo aqui no versículo de número 8? Ele está dizendo: se eu subo no mais alto que eu posso subir, ou seja, se eu puder ir no mais alto, Deus está lá. Mas aí ele também vai para o oposto. Se eu fizer na minha casa, no mais profundo abismo, Deus também está lá. Deus está no mais alto e no mais profundo. E aí ele continua também dizendo que no lugar mais longe no meio do mar, no lugar mais longínquo no meio do mar, Deus também está lá. Alguém poderia pensar em ir para o mar e se esconder de Deus, e se esquivar de Deus, e achar que Deus não está lá, mas Davi está dizendo: Deus também está lá. E aí ele termina dizendo que para Deus não existe diferenciação, distinção entre treva e luz. Que coisa interessante. Se você estiver no escuro, você não consegue enxergar, né? Está tudo escuro, você não vê. Mas aí para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que imagem ele tem de Deus. Um Deus que tudo vê, que perscruta tudo, irmãos. Que conhece as palavras antes que elas cheguem aos nossos lábios. Olha o conhecimento de Deus onde vai. Vai muito antes dos nossos pensamentos. Vai muito antes das nossas palavras. Quando ouvimos o que a Bíblia nos revela acerca de Deus, irmãos,
Nós aprendemos que tentar fugir da presença de Deus é uma grande tolice. Não é sabedoria tentar fugir de Deus. Mas o homem, guiado pelo pecado, ele acaba achando que em algum momento da sua vida Deus não vai estar vendo. Como se tivesse condições de fechar a cortina para os céus e dizer, olha, agora Deus não está vendo o que eu estou fazendo, então agora eu vou fazer o que eu quero. Meus irmãos, nós devemos desejar a presença de Deus e não fugir da presença de Deus. Estudar sobre a presença do nosso Senhor é despertar no nosso coração o desejo de estar com mais comunhão, intimidade com o nosso Senhor, sabendo como Ele se manifesta, como Ele está entre nós. Estar diante de Deus é gozar comunhão, é gozar a bênção graciosa que o Evangelho trouxe para nós. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse o seguinte, olha, vocês agora têm paz com Deus. A inimizade foi desfeita, porque pelo sangue de Cristo Jesus, agora vocês podem andar com Deus, estar na presença do Senhor. Meus irmãos, Deus nos deu essa possibilidade em Cristo Jesus. Deus nos deu esse privilégio de poder estar na presença dEle, não como adversário de Deus, mas como amigo de Deus, como alguém que tem intimidade com o Senhor. Meus irmãos, a gente não pode fugir da presença do Senhor. O que nós precisamos como filhos dEle é inclinar o nosso coração para gozar a comunhão que Ele nos permite de estar na presença dEle, de andar com Ele, de falar com Ele, de adorar a Ele. Meus irmãos, o pecado foi quem pôs no coração a ideia de que podemos nos esconder da presença de Deus. E eu queria que você abrisse comigo Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Veja que texto interessante, irmãos. Diz assim, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem foi que ouviu? Adão e Eva, depois que tinham pecado. Aí foi o que eles fizeram? Que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vocês estão percebendo qual foi o efeito do pecado? Qual foi o efeito do pecado? Se esconder de Deus, não querer estar na presença de Deus. Meus irmãos, será que era só Adão e Eva que tinham essa inclinação? Não. Eu e você temos essa mesma inclinação de, diante dos nossos pecados, na nossa condição de pecadores, muitas vezes estarmos nos escondendo de Deus, querendo tirar Deus da nossa vida, para que a gente possa viver e fazer algumas coisas que não agradam a Ele. Meus irmãos, é o pecado quem nos leva a nos esconder de Deus, mas o Espírito Santo do Senhor é quem nos inclina a estar na presença do Senhor. O Espírito Santo é quem nos inclina a desejar estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, que é uma bênção na nossa vida, que é um dos maiores, ou o maior privilégio que nós temos, estar na presença do Senhor, em comunhão com Ele. O entendimento mais básico que a Bíblia nos mostra da presença de Deus, irmãos, é o entendimento, a consciência de que o nosso Deus está em todos os lugares. E aí, isso teologicamente é chamado de onipresença. Das virtudes grandiosas de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a onipresença, em outras palavras, significa que Deus está presente em todos os lugares. Em todos os lugares. Onde você imaginar agora, Deus está lá. Pastor, Deus está lá naquele lugar tão promíscuo, onde o pecado está acontecendo nesse momento. Está. E naquele grande dia de juízo, Deus vai lembrar do que viu. Deus vai dizer, lembra daquele dia que você pensava que estava fazendo escondido? Eu estava vendo. Você estava diante de mim. Eu estava vendo o que estava acontecendo no seu coração e naquele ato promíscuo. Meus irmãos, o entendimento mais básico da presença de Deus é a consciência de que o nosso Deus está em todos os lugares. Como lemos inicialmente, Davi, ele tinha esse entendimento acerca de Deus. No versículo 7, observe aí do Salmo que nós lemos, Salmo 139, versículo 7, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Essa é uma oração que Davi faz a Deus, mas é uma pergunta aqui retórica. Davi faz essa pergunta, mas não existe lugar onde ele possa se ausentar de Deus. Nessa pergunta que ele faz a Deus, a resposta a qualquer pessoa que leia essas palavras é: não existe nenhum lugar. Davi tinha consciência, irmãos, de que Deus estava em todos os lugares. Davi sabia muito bem que o nosso Deus, o Deus a quem ele adora e que nós adoramos hoje, é o Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, está aqui conosco, mas também está aí com você na sua casa, está aí ao seu lado, vai dormir com você, vai observar o que está acontecendo na sua vida. Meus irmãos, Deus, ele é onipresente e perscruta até mesmo o coração humano. O Jeremias diz: quem é que pode andar pelo coração do homem? Quem é que pode compreender o coração do homem? O coração do homem, irmãos, é enganoso. O coração do homem é um terreno difícil de andar, porque você pensa muitas vezes que está ali entendendo o que está acontecendo, de repente a coisa muda. Deus, ele sonda o coração. Veja o que diz no versículo 23 do Salmo 139. Davi diz assim, ainda dentro dessa poesia de exaltação ao conhecimento de Deus, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi se inclina ao único que é capaz de ir lá no mais profundo do nosso coração, de abrir cada gaveta que existe dentro do nosso coração e perceber o que tem dentro delas. Gavetas estas que as pessoas não conseguem abrir, mas Deus consegue. Meus irmãos, Deus está em toda parte, e nós precisamos nessa noite viver com essa consciência. Nós precisamos, talvez para alguns aqui nessa noite, restaurar essa consciência perdida de que Deus está presente conosco, de que Deus está em todos os lugares. Meus irmãos, como seria diferente se nós tivéssemos essa consciência? Naqueles reality shows, a gente vê algumas pessoas falando, né? O reality show é aqueles programas ao vivo, né? Onde existem várias câmeras que filmam ali as pessoas. E as pessoas que participam desse tipo de programa, elas normalmente dizem o seguinte: olha, nos primeiros 15 dias ou nos primeiros 8 dias, a gente ainda tem consciência das câmeras, que elas estão nos filmando. Mas com o passar do tempo, a gente esquece delas. E quando a gente esquece delas é que a gente de fato bota para fora quem nós somos, e aí nós já não medimos mais o que dizemos, não pensamos mais nas atitudes que fazemos como nós somos de verdade. Meus irmãos, se a gente tivesse a consciência de Deus, primeiro, a gente não deveria ter medo de abrir o nosso coração para Deus. Consciência da presença de Deus, nós estaríamos ali também agindo com muito temor, porque Deus está em todos os lugares e está vendo a tudo, e Ele vai retribuir cada uma das nossas ações. Ele tem visto o que nós temos feito às claras, mas também tem visto o que temos feito às sombras, às escuras. Nós precisamos lembrar isso para que o nosso coração se encha de temor, viver com a consciência da presença de Deus. Estejamos conscientes disso, irmãos, ou não, Deus está em todos os lugares dessa existência. Saia você aqui da igreja hoje com essa certeza ou não, saiba de uma coisa: Ele vai seguir você nos seus passos. Ele vai acompanhar cada um dos teus pensamentos. Da cada raciocínio seu que passar na sua cabeça, Deus está vendo. Meus irmãos, isso deveria encher o nosso coração de temor. Isso deveria encher o nosso coração de muito cuidado, de muita humildade, para dizer sempre: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque às vezes na nossa cabecinha passa tanta coisa perversa, que seria até vergonhoso para nós abrir a boca para dizer o que passou lá na cabeça. Meus irmãos, Deus, Ele tem diante dos seus olhos até mesmo os pecados mais guardados e ocultos que você vai passar dessa existência e ninguém vai saber. Deus tem diante dos olhos dele. No dia do juízo final, sabe qual vai ser a grande vergonha dos ímpios? Vai ser a revelação daquilo que eles fizeram em oculto. A vergonha que sofrerão ao ter os seus pecados expostos e julgados diante de todos. Porque Deus conhece todos os nossos atos, Deus conhece todas as nossas ações, incluindo os nossos pecados. Eu falo aqui dos ímpios, né?
Se você está em Cristo Jesus, você não tem o que temer. Sabe por quê? Porque ao invés de você sentir vergonha naquele dia, Deus vai mostrar o que fez pelos teus pecados lá na cruz do Calvário. E você vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, Tu me amaste de forma soberana, de forma tremenda, porque Tu derramaste o Teu sangue, sofreste tudo o que sofreste para me salvar da condenação eterna. O que esse fato deve produzir em nós? O que é que saber que Deus é onipresente deve produzir em nós, irmãos? A resposta é uma: temor no nosso coração, temor em cada ação que realizamos, temor na hora de comer, temor na hora de dormir, temor na hora de negociar, temor na hora de trabalhar. Sabe aquele trabalhador que gosta de jogar a sujeira debaixo do tapete? Está lá trabalhando, ninguém está vendo, vai lá, ó. Joga a sujeira debaixo do tapete. Ele faz isso, sabe por quê? Porque ele perdeu o senso de que Deus está de olho nele. E eu vou dizer, não é só lá o trabalhador não, às vezes a gente também está fazendo isso. Deus não está vendo, às vezes altas horas da noite, às vezes com a facilidade de uma TV no quarto, ou quem sabe, na comodidade de um celular na mão. A gente acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Meus irmãos, devemos lembrar de que Deus está presente em todos os lugares, Ele é onipresente. E isso deve gerar no nosso coração temor, para viver, irmãos, de forma a agradar a Ele, de forma a lembrar que naquele grande dia Ele há de julgar cada uma de nossas ações, porque Ele tem diante dos seus olhos todas as ações que nós realizamos. Os juízes dessa terra, eles são falhos, porque eles não são onipresentes. Muitas vezes o juiz, ele impetra ali um veredito, né? Ele julga e dá o veredito, às vezes enganado, porque ele depende muito da interpretação do advogado, dos argumentos dos advogados, mas para o nosso Deus, irmãos, Deus não depende de nada, Ele simplesmente vê todas as coisas. Meus irmãos, a Bíblia também nos ensina que a presença de Deus entre o seu povo acontecia algumas vezes de uma forma dramática. Vimos aqui que Deus está em todo lugar, mas havia momentos especiais em que Deus se manifestava ao seu povo de uma forma dramática, de uma forma que seria incomum se pensássemos num Deus apenas distante, transcendente de tudo. E aí, quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós encontramos um homem que foi separado por Deus no deserto. Um homem que foi para o deserto e ali, ao cuidar do rebanho de ovelhas, Deus então aparece para ele numa sarça que queimava e que não parava de queimar. E Deus então fala com Moisés. Deus se manifestou com Moisés, a presença dele a Moisés através de uma sarça. Moisés, naquele momento, tomado da presença do Senhor, entendeu a voz do Senhor que dizia o seguinte: tira a tua sandália, porque o lugar onde você está é terra santa. A presença de Deus ali, irmãos, de uma forma incomum, de uma forma dramática, falando ao coração do seu servo. Mas, irmãos, a maior manifestação dramática da presença de Deus se revelou e se manifestou através de Jesus. Não tem como olhar para Jesus e e saber que o Deus é imensurável, o Deus infinito, agora decidiu se limitar na pessoa de Cristo Jesus. O profeta Isaías profetizou que Deus estaria presente no mundo. Ele disse que o Emanuel estaria aqui. Quem é esse Emanuel? Jesus. Veja o que diz aí, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. O livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isso aqui é uma profecia que se cumpriu em Cristo Jesus. O profeta diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Se você observar lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 23,
Quem é o Emanuel? O que é que significa Emanuel? Deus conosco. Meus irmãos, a manifestação mais extraordinária e dramática de Deus para nós aconteceu em Cristo Jesus, porque Deus estava ali se encarnando em Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para levar sobre si os nossos pecados. Em Jesus, o Deus eterno se fez presente entre nós, como diz João no capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Verbo? Cheio de graça e de verdade, Jesus Cristo, a palavra eterna. Aqui, a título de curiosidade, irmãos, quando João ele diz o verbo, a palavra que ele utiliza lá é a palavra logos. Logos significa literalmente palavra. Se você observar o Gênesis, o que é que nós temos lá? Deus falando e se manifestando através do quê? Da palavra. Deus trouxe à existência todas as coisas através do quê? Da fala, da palavra. O Deus que fala, que detalhe, isso faz de Deus um Deus único, um Deus que se comunica, um Deus que fala para nós. E Deus então falou e disse, haja luz, e houve luz, e chamou à existência cada ser, cada criatura da criação, tudo por meio da palavra. Quando João olha para Jesus e diz que ali o Verbo se fez carne, ele está dizendo que aquela palavra criadora, lá do Gênesis, agora estava em forma humana entre nós. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Deus conosco. Meus irmãos, a manifestação mais dramática que nós podemos descrever aqui das Escrituras é a encarnação de Deus em Cristo Jesus. E tudo isso para Deus estar entre nós. Às vezes a gente para assim e pergunta, mas por que Deus fez uma coisa dessa, né? Deus não poderia estar na eternidade, sentado lá, sem se preocupar, né? Vivendo a eternidade dele, sem ter aquela preocupação conosco, mas Deus se arriscou em vir a esse mundo, irmãos, tomar a forma de homem, ser um servo e morrer por nós. Arriscou ali, abriu mão da sua glória para estar entre nós, estar entre nós. Tudo para que nós pudéssemos estar na presença dele, na presença soberana e maravilhosa do nosso Deus. Deus em breve, irmão, se manifestará de forma dramática mais uma vez. E dessa vez ele virá com todo esplendor. Se na primeira manifestação dramática da presença dele nesse mundo, ele veio como servo, simples e humilde, ele virá com todo o seu esplendor, coroado de glória, irmãos, para vir buscar a sua igreja, para vir nos buscar. Meus irmãos, ele habitará conosco e dessa vez não será nessa terra, mas uma terra totalmente transformada. Como diz João lá no Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Habitaremos com ele, na presença dele. Quando eu fico a imaginar e a deixar a minha criatividade nas minhas limitações, pensar no que será aquele grande dia, irmãos, me vem muitas coisas bonitas. Você sabia que lá naquele dia não haverá mais sol? Porque a presença da glória de Deus iluminará, irmãos, a todos. Você já imaginou viver num mundo onde a morte já não vai mais perturbar você? Porque a imortalidade será dada a você, você não terá mais o que temer. Você já imaginou um mundo onde você pode conviver com o seu próximo, sem temer uma facada pelas costas? Irmãos, a gente precisa sonhar mais, ansiar, desejar mais aquele grande dia. Quem sabe ainda nessa geração, Jesus não venha para nos levar para a eternidade, para viver com o nosso Senhor. Meus irmãos, em alguns momentos a presença de Deus também é mostrada como o cuidado dele pelo seu povo e lugares específicos. Vimos aqui que a Bíblia fala da presença de Deus em todos os lugares. Mas também Deus, ele manifesta a sua presença de uma forma dramática em algumas situações. E aí também vemos a Bíblia falando, irmãos, que muitas vezes essa presença do Senhor aparece no cuidado que ele tem pelo seu povo. E também por coisas específicas, lugares específicos. Deus, ele prometeu sua presença a Jacó, a estar com Jacó. E estar na presença de Deus, estar na comunhão com o Senhor, garantiria a Jacó ali ser bem sucedido naquilo que ele tinha para fazer. Veja o que diz Gênesis capítulo 31, versículo 3. Gênesis
31, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Meus irmãos, quer uma segurança maior do que essa? Deus disse a Jacó: Volta, Jacó, vai para a terra dos teus pais. Tu estás aqui como fugitivo. Tu fizeste uma grande bobagem, mas agora volta. Agora eu vou estar contigo. Eu vou estar com você. Você não vai ter o que temer. Então, Deus garante o que, irmãos? A proteção dele, o cuidado dele sobre Jacó. Perceba que Deus é quem diz: Eu estou com você. Deus diz a Jacó. Aos discípulos de Jesus, que também se estende a nós que somos discípulos de Deus e de Jesus, ele diz que estaria com eles na missão que esses discípulos tinham a realizar. Mateus 28, versículo 20, Jesus diz aos seus discípulos: Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. O que é que Jesus está dizendo? Olha, vocês têm a minha companhia, eu é quem cuidarei de vocês. Vocês não estarão abandonados. Vocês estarão na minha presença e eu estarei com vocês. E vocês serão cuidados por mim. Deus cuida, irmãos, de forma especial. Mas também acontece algo que a Bíblia nos mostra, que nós precisamos ficar muito atentos. Deus, irmãos, também pode deixar alguém por sua própria conta. Deus pode dizer o seguinte: estou vendo sua vida, você quer viver independente de mim, eu vou deixar você viver. Eu vou deixar você seguir o curso do seu coração. Meus irmãos, isso é um juízo terrível. Quando Deus ele permite, ele dar ao homem essa liberdade, esse livre-arbítrio que o homem possui para pecar, né? O homem vai fazer males cada vez pior sobre a sua vida. Meus irmãos, veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 8. É um texto emblemático aqui, onde o apóstolo Paulo fala do juízo de Deus sobre aqueles que se distanciaram da verdade. Ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Meus irmãos, aqui está um exemplo do livre-arbítrio. Aqui está Deus dizendo o seguinte: eu vou lhe entregar a sua livre escolha, e você vai seguir o curso que você quer. Só, irmãos, que quando Deus faz isso como uma manifestação de juízo. Sabe por quê? Porque o homem entregue a sua própria vontade vai se afundar, vai se atolar cada vez mais no pecado e nos males do seu coração. Temos que ter cuidado, irmãos. Deus, ele nos dá o cuidado dele. Quando ele diz que está conosco, nós temos a certeza da presença dele. Mas quando Deus tira a presença dele de nós, irmãos, é juízo. É juízo. A presença de Deus está em nossas vidas e podemos gozar do cuidado dele. Como ele disse aqui aos discípulos, essa promessa dele ecoa em nossas vidas. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Devemos pedir a Deus que não derrame os seus juízos sobre nós e nos deixe por nossa própria conta, né? Que Deus livre isso das nossas vidas, irmãos. Que Deus nos livre de seguir o curso do nosso próprio coração. Mas a Bíblia ainda nos fala algo mais. Por fim, ainda podemos notar biblicamente que a presença de Deus se manifesta na intimidade da adoração. Biblicamente, quando olhamos para as Escrituras, o que é que nós encontramos? Nós encontramos, irmãos, Deus se dando a conhecer, Deus se aproximando do seu povo no ato da adoração. Pastor, o que é adoração? Adoração é aquilo que nós fazemos diante de Deus, em reconhecimento à grandeza dEle, dando a Deus o devido valor em nossos corações. Não se enganem, adoração não é cantar. Você pode cantar, dizer meu mundo de coisa, mas você não pode não valorar Deus no seu coração. Você pode poeticamente expressar palavras legais, bonitas, mas o seu coração não ter Deus como tesouro da sua vida.
não ter. E quando Deus não é o tesouro da minha vida e da sua vida, não há adoração. Não há como experimentarmos a presença do Senhor de forma prática. Você sabe quando é que alguém experimenta de fato a presença do Senhor? Quando ele entende que aqui, a igreja reunida, o povo de Deus reunido, irmãos, naquele momento nós temos a oportunidade de estar juntos na presença do nosso Senhor, do Deus que é tudo para nós, do Deus que é tudo em nossas vidas. E aí nós abrimos o coração e nos derramamos diante da presença dEle. E dizemos palavras com o nosso coração que só Ele escuta, irmãos, de que Ele é tudo para a nossa vida. Que Ele é maior do que os bens que possuímos, que Ele é maior do que a saúde que temos, que Ele é maior do que a nossa família, que Ele é maior do que a nossa esposa. Irmãos, Ele é maior do que tudo. Deus é adorado. E eu já falei para vocês aqui, cuidado, porque Deus não aceita, irmãos, que nada esteja no mesmo patamar que Ele, né? Ou Ele é tudo, ou Ele não vai ser nada para você. Meus irmãos, a adoração é um momento sagrado, onde a presença de Deus se aproxima de nós. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Acompanhe na sua Bíblia, né? É muito importante que você manuseie a Bíblia, né? Pegue ela, leia ela, folheie ela. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, né? O que é que Tiago está dizendo aqui? Está dizendo, olha, se você vai buscar a Deus, se você adora a Deus, e você se achega a Deus, Deus também se achega a você. Esse achegar-se aqui é uma atitude, uma disposição do coração. Uma inclinação para valorizar Deus e atribuir a Deus toda a glória com o nosso coração. E dizer, Senhor, Tu és tudo para mim. Às vezes eu escuto pessoas que oram, pregam, cantam, né, coisas tão bonitas, irmãos. Coisas que falam da grandeza de Deus. O problema é que essas pessoas muitas vezes pregam, oram e cantam só com palavras, não fazem isso com o coração. Dizem, Senhor, Tu és grandioso, grandioso és Tu. Mas o coração não diz que Ele é grande. O que Ele está dizendo ali são só sons que Ele está emitindo pela sua boca, verbalizando, dizendo palavras. A verdadeira adoração, irmãos, começa no coração. Lembra das palavras lá do profeta? Buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração tem que estar envolvido na adoração. Quando nós adoramos a Deus com o nosso coração, nós experimentamos a presença do Senhor. Irmãos, quando estamos reunidos no culto público aqui, onde a igreja, os servos do Senhor, os eleitos do Senhor estão em adoração, nós temos a oportunidade, irmão, de estar na presença do nosso Senhor, de falar com Ele, de sentir a presença dEle, de rir, de nos alegrar, às vezes de chorar também. Meus irmãos, na intimidade da adoração nós nos colocamos na presença do Deus Santo. Não se esqueça disso. O Deus a quem você adora, o Deus que manifesta a presença dEle a você é o Deus Santo. E aí eu lembro, inevitavelmente, daquela peripécia dos filhos de Arão. Você lê lá Levíticos capítulo 10, versículo 1 e 2. Dois indivíduos, filhos de Arão, Nadab e Abiú, depois de terem ouvido a lei do Senhor, o que é que Deus queria que eles fizessem ali, na função que receberam da parte de Deus, eles simplesmente têm a brilhante ideia de levar à presença do Senhor o que, irmãos? Um fogo estranho. Esse fogo estranho não se sabe bem o que era, se era um incenso que era queimado. Alguns estudiosos dizem que provavelmente eles estavam queimando um fogo que os povos pagãos queimavam para os seus deuses. E por isso eles colocaram lá no culto e disseram, não, vamos levar para Deus, quem sabe o nosso Deus se agrade desse fogo estranho aqui. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor que quando eles chegam então diante de Deus e começam ali a queimar esse fogo, a santidade de Deus se revela. Nadab e Abiú, no mesmo instante, são fulminados, são mortos pela santidade de Deus. Deus, nesse ato,
Irmãos, ele comunica algo. Ele diz, olha, para você estar na minha presença, eu que sou santo, você precisa ser santo também. Você também precisa ter a minha virtude. Você precisa também estar purificado dos seus pecados. Aí você diz, pastor, mas então ninguém pode estar na presença de Deus. Por nossas forças não, mas pela fé em Cristo Jesus nós podemos. Porque Jesus morreu pelos seus pecados, para que você pudesse agora estar na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, não temer mais o castigo, sabe por quê? Porque para esses teus pecados, Jesus morreu, para que você possa agora estar em amizade com Deus. Você possa estar reconciliado com o Pai. Meus irmãos, Deus, Ele nos presenteou com a sua presença na adoração. Deus, Ele todas as vezes que nós nos reunimos para adorá-lo em espírito e em verdade, Deus manifesta a presença dEle entre nós. Através de Cristo e do Espírito Santo, você pode, meu querido irmão e minha querida irmã, estar na presença de Deus quando adora. Agora não esqueça dessa dupla, que não pode ser separada. Isso aqui, irmãos, recebe aquela frasezinha que a gente costuma dizer para os casados. O que Deus uniu, não separe os homens. A palavra e o Espírito Santo precisam estar juntos. Quando a palavra e o Espírito Santo, irmãos, estão juntos, nós podemos gozar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai nos lembrar que eu posso estar na presença do Deus Santo por aquilo que Cristo Jesus fez por mim. O Espírito Santo vai dizer, olha, independente dos teus pecados, por maiores que sejam, Jesus já sofreu castigo por eles, e você agora está santo na presença de Deus. E aí você não tem que temer mais, como Nadab e Abiú, que morreram pelo seu pecado, pela transgressão. Você agora pode estar na presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela precisa ser vivenciada por nós. A presença de Deus, irmãos, é vivenciada por quem se achega a Ele pela fé. E eu queria encerrar aqui lembrando a você disso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver o que o texto diz. Texto lá de Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia. Marque esse texto, que ele é central para a gente entender esse relacionamento que temos com a presença do Senhor. Ele diz assim, o escritor aos Hebreus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pastor, e o que é essa fé que eu não sei? É acreditar segundo os meus moldes, segundo o que eu imagino? Não. A fé aqui é acreditar nas promessas de Deus. É confiar de todo o nosso coração naquilo que Deus revela de si mesmo. E poder então entrar em comunhão com Ele, estar na presença dEle, de acordo com aquilo que Ele nos revela na palavra. Meus irmãos, a presença do Senhor precisa ser vivenciada. E para que isso aconteça é necessário que tenhamos fé. Uma fé que vai nos permitir ouvir a voz do Espírito Santo. Uma fé que vai nos levar a olhar para a palavra, enxergar o que Deus revela de si mesmo na palavra e nos alegrar na presença dEle. Cristo Jesus veio nos levar de volta à presença de Deus. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, você está distante da presença de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Deus não está com você. Ele está aí ao seu lado. Mas você não pode experimentar a presença dEle em paz se você não tiver fé em Cristo Jesus. Porque os teus pecados pesam, os teus pecados falam contra você. Devemos estar conscientes de que estamos na presença do Senhor e gozar a intimidade com Ele na adoração. Uma adoração que Cristo Jesus nos permite. Agora não temos mais o que temer. Porque Jesus levou a condenação, a culpa que era nossa, para que possamos estar na presença do Senhor sem ter o que temer. Estar diante de Deus é o melhor lugar que podemos estar nessa existência. Pense num lugar bom que você já foi aí. Num lugar confortável. Num lugar que você chegou lá e diz, olha, não dá nem vontade de voltar para casa. E tão bom que é. Todos nós já passamos por algum lugar assim, né, que a gente acha tão bom que a gente não quer voltar para casa. Meus irmãos, nada nesse mundo, não há lugar melhor para se estar do que
no centro da vontade de Deus, na presença do nosso Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva a comunhão com Deus, com Deus que está sempre ao teu lado, com Deus que não larga você por um minuto, porque o guarda de Israel não cochila. Ele está sempre conosco, na tribulação ou na paz, na fartura ou na escassez, Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona. Peçamos a Deus nessa noite, meus irmãos, peçamos a Ele que nos dê mais consciência da sua presença e encha o nosso coração de temor, para que logo mais, naquilo que temos para fazer ainda nessa noite, possamos nos lembrar que Deus está com os seus olhos a ver a nossa vida, que Ele está ali do nosso lado, na cama, que Ele entrará conosco no nosso quarto, que Ele também entrará conosco lá no gabinete, lá na rua que você vai precisar estar lá no trabalho que você está vivendo. Vamos pedir a graça do Senhor nessa noite, para que Ele nos encha dessa consciência e nos leve a viver em temor. Vamos pedir isso ao nosso Deus. Você que está na internet aí também, curva sua fronte nesse momento. Peça ao Senhor que Ele encha o seu coração dessa certeza, desse fato. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Pai, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus que estás aqui conosco. Meu Deus, nós nunca estamos a sós, Senhor, porque Tu estás conosco. Nós fazemos tudo o que fazemos diante da Tua presença, e Tu sabes, Senhor, quantas vezes fazemos coisas que não Te agradam. Quantas vezes, Senhor, achamos que trancamos as portas dos céus para que o Senhor não nos veja, mas o Senhor está a perscrutar e a ver cada pensamento do nosso coração, cada ação que nós realizamos. E eu te peço nessa noite, tenhas misericórdia das nossas vidas. Perdoa, Senhor, as vezes que esquecemos de que Tu estava com os Teus olhos a ver cada ação que tínhamos para tomar. E eu te peço nessa noite, Pai, que essa certeza da Tua presença nos leve a viver uma vida de temor. Amanhã sabemos, Senhor, das decisões que precisamos tomar. E precisamos tomar essas decisões diante da Tua presença, Senhor, não da presença de homens, porque às vezes os homens nos constrangem mais do que os Teus olhos. E eu te peço, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa ficarmos temerosos com os olhos dos homens, mas temerosos, Senhor, com os Teus olhos, que julga e que prescruta os nossos corações, que vai até o mais profundo e sabe das palavras antes que elas cheguem aos nossos lábios. Eu te peço, Senhor, nos dá o temor, para que possamos viver nesse mundo, nesses dias difíceis e de tentações, de forma a agradar o Teu santo nome. Eu te peço assim, meu Deus, e eu sei que o Senhor há de nos abençoar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.